Bom, o tema da nossa aula de hoje é programas de computador, sistemas e profissões. Então hoje todo mundo trabalha com computador, usa o computador em casa. E como que a gente se comunica com o computador, né? A gente vai trabalhar no computador, o computador ele tem vários programas que permitem com que a gente execute as atividades. Por exemplo, enviar um e-mail, criar um documento de texto, acessar a internet. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses programas e como eles são feitos. Então, um programa, ele é desenvolvido utilizando uma linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? A linguagem de programação, ela serve para dizer para o computador o que ele precisa fazer. Então, um programador, ele usa essa ferramenta de trabalho, né, essa linguagem de programação, para descrever um programa como, por exemplo, o Internet Explorer, que é usado para acessar a internet, como, por exemplo, um Outlook, que é acessado para enviar um e-mail. Então, existe uma lógica de programação e, através dessa lógica, ela é traduzida pela linguagem para a criação do programa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem de programação e lógica de programação. A gente já falou que a linguagem de programação é uma ferramenta que é utilizada na criação de programas. Mas para eu criar um programa, eu não crio um programa do zero. Como que eu crio um programa? Eu tenho que ter uma lógica de programação que define exatamente o passo a passo do que aquele programa vai fazer, como que ele vai interagir com o usuário, o que ele vai executar a cada comando do usuário. A partir dessa lógica de programação que define o que deve ser feito, eu traduzo essa lógica utilizando a linguagem de programação e crio o meu programa final. Então, a lógica de programação é o que deve ser feito, a linguagem é uma ferramenta que faz a tradução para a criação de um programa. Exemplos de programa, como eu já citei, um Excel para criação de planilha, um Word para criação de texto, Outlook para envio de e-mails e assim por diante. A linguagem de programação e as ferramentas de desenvolvimento. Quando a gente fala em linguagem, muitas vezes a gente confunde um pouquinho. Como eu falei, a linguagem é uma ferramenta, mas eu também tenho ferramentas de desenvolvimento que servem para me dar suporte para a criação desse programa usando a linguagem. A linguagem de programação é um conjunto de comandos específicos que podem ser utilizados para a descrição do programa. E a ferramenta de desenvolvimento é uma interface onde o programador pode inserir esse comando. Essa interface ela vai facilitar a criação de programas pelo programador. As ferramentas de desenvolvimento de software são também conhecidas através da sigla IDE, significa Integrated Development Environment, que é um ambiente integrado para desenvolvimento de software. Então, como que isso funciona? Eu tenho uma linguagem de programação que tem os comandos específicos que eu vou utilizar. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento, que é a minha IDE, como eu expliquei na sigla, que é uma ferramenta de desenvolvimento. Eu entro nessa minha ferramenta e uso os comandos da linguagem para criar o programa. Essa ferramenta ela também permite facilitar, por exemplo, a criação de interfaces gráficas, facilita a depuração de um software, que é executar um software passo a passo e ver o que está acontecendo a cada passo. Então, ela traz um set de funcionalidades para facilitar o programador na criação dos seus programas. Esse software que vocês estão vendo é um exemplo de ferramenta de desenvolvimento de software. Então, o nome dele aqui é o Visual Studio e ele é utilizado para a criação de programas utilizando a linguagem Visual Basic. Como eu expliquei anteriormente, o Visual Basic ele é a linguagem de programação e o Visual Studio é a ferramenta de desenvolvimento. Então aqui vocês podem ver que é uma ferramenta bem completa. Então ela tem várias opções para executar o programa, para a criação de interface gráfica, como por exemplo aqui eu criei um formulário com um botão só para exemplificar. Então, aqui vocês podem visualizar as propriedades, né, do teu projeto, do formulário. Então, essa ferramenta, ela auxilia o desenvolvedor a criar o programa na linguagem Visual Basic. Onde que entra a linguagem de programação? A linguagem de programação, ela está aqui, ó. Então, por exemplo, como eu usei a ferramenta de desenvolvimento para